Fala galera, beleza? Estamos aí, primeiro vídeo de 2022, né? Quero agradecer a galera que tem acompanhado os vídeos lá no canal, né? Peço vocês aí que puder se inscrever e dar o joinha lá, ajuda bastante a gente, né? Cara, vamos dar continuidade ao projeto Aplicação em Camadas. O pessoal andou pedindo que implementasse essa aplicação em camada para virar um servidor de aplicação, né? Para trabalhar com REST. O pessoal veio pedindo, pô, tem como colocar esse projeto para virar um servidor de aplicação? Então hoje o que que a gente vai fazer? Vai implementar isso, né? Então o que que acontece? O projeto é o mesmo, né? Que tem dos outros vídeos. A única coisa que a gente vai implementar hoje é o REST Dataware. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela aplicaçãozinha que consumia um cadastro de cliente local, né? Ele acessava o banco de dados e usava todos os métodos. A gente vai fazer esse cara virar um servidor de aplicação. Muito simples. Como é que eu fiz isso? Bem simples mesmo. Eu coloquei um componente REST Service Pooler do REST Dataware. Bem simples, tá vendo? As propriedades dele, ó, tá com Base Authentication, Test Server. Eu não mudei nada aqui. A porta 8082. Somente joguei esse cara aqui. E aí, o que que acontece? A gente sabe que a gente tem que fazer uma associação desse componente com o data módulo do REST Dataware, né? Que é o data módulo específico para poder atender as requisições. Então eu criei aqui um model, eu criei um módulo REST Dataware. O que que esse cara aqui faz? Esse cara aqui é só um data módulo normal. Como é que eu criei? Dei lá um file new order. Vim aqui database data módulo basicão. Depois que eu fiz? Eu salvei ele e vim aqui, ó, coloquei que ele herda dessa classe aqui que é do REST Dataware, né? Fazendo isso, depois que você diz que ele herda dessa classe, você salva, você fecha e você abre novamente, ele passa a ser um data módulo do REST Dataware. E aí ele passa a ter todos esses eventos. Beleza? E aí o que acontece? Esse carinha aqui tem que fazer uma associação com esse data módulo. Como é que é feito isso? Aqui no onCreate, o que que eu fiz? Bem simples mesmo, tá vendo? Eu peguei, ó, o service método class, eu atribuo a minha classe lá, o meu data módulo, melhor dizendo, do REST Dataware, e mando ativar o pooler. Fazendo esse comando aqui, o que acontece? O REST Dataware, ele já vai estar com o serviço em pé. Então, o que que acontece? Qualquer chamada que eu fizer, ele já vai atender, instanciando automaticamente esse data módulo, né? Então, eu só fiz isso, mais nada. Bem simples mesmo. Não precisei jogar aquele monte de componente, porque a nossa estrutura já faz acesso ao banco, já faz todo aquele trabalho. Aí, o que que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei só um componente, um DW Server, que vai representar o meu endpoint. Esse carinha aqui, eu posso ter vários endpoints nele, né? Então, quando eu dou dois cliques aqui nele, o que que acontece? Ele me lista aqui os eventos que eu tenho, que é meu endpoint, né? Minha URL. Então, eu dei o nome de cliente, né? E o que que eu fiz? Para esse endpoint, eu configurei ele que vai retornar um pure JSON, para retornar o JSON limpo, sem ser o JSON do REST Dataware, né? Para poder qualquer aplicação do outro lado que fazer a chamada na API vai receber o JSON limpinho. Eu criei alguns parâmetros. Na verdade, eu tinha criado, mas eu tirei. Depois eu vi que não tinha necessidade de eu criar o parâmetro aqui. Basta eu passar o parâmetro que eu quero na chamada da URL e eu identifico isso dentro do evento, né? Então aqui, ó, onde é que acontece a mágica? Ó, aqui no evento eu tenho onReplyEvent e eu tenho onReplyEventType. Então eu usei esse cara aqui. Por quê? Porque esse event type eu consigo pegar o tipo da requisição que está chegando, tá vendo? O request type. Ela pode ser um get, um post, um put, um delete. É exatamente os mesmos métodos que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Get, post, put, delete.
Então, quando eu faço uma requisição lá na 8082/cliente, ele vai cair aqui. E aí eu só faço a identificação. Qual é o tipo de verbo que está chegando? É um get, é um post? E assim sucessivamente. Eu identifico para saber se tem se está chegando algum parâmetro. Se tiver chegando algum parâmetro, eu vou usar esse parâmetro. Bem simples, né? Então o que acontece? Quando eu subir o servidor, ele já vai ficar esperando, ó, o get, o post. E aí, o que eu faço aqui para poder funcionar igual na tela lá? No create do server método, eu instancio o meu client resources, né? Tem uma variável aqui em cima que representa ele. Quando eu destruo, quando o data módulo é destruído, eu libero ele da memória. Então, o próprio REST.OE vai instanciar e vai destruir quando a requisição acabar. Então, eu faço isso, eu instancio, uso e depois destruo. E aí, o que acontece? Quando chegar um get para mim, eu verifico se tem parâmetros, que é justamente os parâmetros que eu tenho na tela, né? Pode ser um ID, por nome ou por e-mail, e chamo a busca correspondente, passando o parâmetro. Então, se for um get, eu trato dessa forma. Se for um post, eu procuro por um parâmetro chamado undefined. Esse parâmetro é o que chega para a gente quando a gente manda lá no body da requisição. O que eu mando no body chega aqui como undefined. Eu verifico se esse parâmetro existe, pego o conteúdo dele e mando para minha camada para ela se virar lá. Aqui, nesse caso aqui, a gente não sabe o que está sendo usado aqui, qual é o banco, a gente não sabe qual é o componente, a gente só pede o recurso para gravar isso para a gente e o recurso vai se virar. Legal? Então, assim, bem simples mesmo. Apenas implementei um data módulo e botei aquele componente aqui na tela para poder representar a conexão do REST.OE. Então, quando eu executo, o que acontece? Sobe a aplicação, né? Ele está aqui. Posso dar um get all aqui, normal, tá vendo? Get nome, get e-mail, get all. E aqui ele tá, nesse momento ele tá como a aplicação cliente, né? Tá em duas camadas. Então, é a aplicação cliente mais o meu banco de dados. Mas ao mesmo tempo que eu subi essa aplicação, ele já liberou pra gente a gente fazer a chamada para esse cara. Então aqui, ó, acontece. Se eu chegar aqui, eu já tenho aqui algumas requisições criadas no post. Ó, eu tenho aqui já um get all, ó, eu jogo para localhost 8082/cliente, que é justamente o que a gente configurou no REST Pooler, né? 8082 e o evento, que é o evento de cliente. Aqui o evento de cliente. Então o que acontece? Quando eu faço a requisição, eu chamo aqui, ó, olha que bacana. Ó, ele já foi lá na minha aplicação, ó, e retornou o mesmo JSON que ele retorna aqui na tela. Esse mesmo JSON que está aqui, ele retornou aqui. Já está funcionando. Então, qualquer método que eu executar, então se eu pegar aqui, ó, um getID, ó, getID cliente, estou passando o parâmetro ID. Lá dentro no get ele já não verifica? Ó, aqui no get, ó, ele verifica. Está chegando um ID, se o ID existe, eu chamo o getID. Se for nome, chamo o get nome, e o e-mail, o get e-mail. E aí, se eu executar, ó, retornou o mesmo JSON que ele retorna se eu chamar o getID 21, por exemplo. Ó. 21, getID, ó, retornou teste e post. Tá vendo? Todos esses métodos que eu consegui chamar aqui, ó, que eu chamo na verdade aqui, ele vai lá e faz a mesma coisa como se estivesse fazendo na aplicação. Então aqui, ó, ele está ao mesmo tempo, o executável, ele é uma aplicação servidora e uma aplicação cliente. O Postme está como uma aplicação cliente, fazendo chamada nesse servidor. E tem o banco, que é a terceira camada, que está um Firebird rodando. Então, viu como foi fácil? Eu já tinha minha estrutura toda feita, aqui, ó, com repositório, com recurso, com service,
né? Interface para fazer a parte de banco de dados. Cara, eu precisei chamar uma linha para devolver. O REST DataWare tá só fazendo a ponte pra gente. Ele só pega esse JSON e devolve para quem pediu. Entendeu? É óbvio que tem toda a configuração de segurança e etc, etc. Mas não vem ao caso. O que a gente está falando aqui é: tem um JSON pronto e só devolvo pro REST DataWare e ele se vira. Então, se eu fizer um post, um put, um delete, ele vai funcionar da mesma forma. Ó, se eu chegar aqui, ó, vamos pegar o get e-mail. Ó, retornou e-mail. Vamos fazer um post. Ó, o post eu tenho que mandar no body, tá vendo? Eu mando no body, ó, nome teste com post. Ó, 04 do 1 de 2022. Ó, vamos mandar esse post, ó. Gerou o ID 23. Vamos lá no executável, ó. Vamos dar um get all aqui para ver se vai retornar o 23. Olha lá o 23, ó. Tá vendo? Certinho. E se eu alterar aqui, o post também já me retorna. O put é a mesma coisa, ó. Vamos alterar o ID 23, ó. Vou aqui o 23. Agora vou botar aqui, ó. Alteração. Teste. Alteração 23. Ó. Vamos ver o dado que tá o 23. O 23 tá teste. Post com post, data tal. Vamos rodar a alteração. Ó. Fiz a alteração. Vamos lá ver se vai atualizar. Ó, já atualizou. Bacana. Delete é a mesma coisa. Se eu vim aqui deletar, vou passar o 23 agora. Se o 23 e os verbos estão tudo configurado, ó. Delete, ó, vou mandar um delete, ó. Cliente deletado, ó, 23, deletei o 23. Vamos ver, ó. 23 ainda tá aqui porque ele tá em memória, mas o próximo get que eu fizer, ó, o 23 já não existe. Ó que bacana. Então, ao mesmo tempo que esse cara tá como aplicação cliente, ele também tá com aplicação server. E aí, retornando o JSON limpo, qualquer aplicação do outro lado consegue. O post, se eu chamar aqui o navegador também, ó. Vou pegar aqui o get, ó. Chamar ali vou chamar o navegador. Ó, se eu chamar aqui no browser, olha que ele vai me devolver. Ó, vai pedir usuário, teste server. Ó, retornou o JSON limpinho. E é o mesmo JSON que tá aqui, ó. Ó, três aplicações diferentes, ó. O Postman, o executável e o navegador, ó. Tudo conectado não, tudo fazendo chamada no servidor e respondendo de boa. Legal? Então é isso. O próximo vídeo eu vou tentar botar também agora para ele fazer esse mesmo esquema, só que com o ROS, valeu? Então é isso. O REST DataWare tá aí dando uma moral pra gente, assim como o ROS também. Então, só vocês decidirem o que vocês acham melhor. Um abraço para todos e até a próxima. Fui!